Salmo de número 24. Hoje nós traremos uma palavra nesses salmos que são considerados salmos messiânicos, que é o Salmo de número 24, o 47 e também o 87. Estes salmos se referem a Deus como o Rei e Senhor. E o que a gente tem que prestar atenção está mesmo conectado, com os ensinos da palavra, assuntos que estão lá no Antigo Testamento, como é os Salmos. E quando a gente faz uma análise sobre o contexto em que estes salmos foram escritos, o salmista viveu num período muito distante de nós, período aquele em que não tinham muitos recursos à sua disposição como nós os temos hoje. Hoje nós temos toda uma fonte inesgotável de informações. Hoje, através de um celular, você tem a Bíblia em várias traduções, até mesmo em idiomas diferentes. E então o que aconteceu em nossos dias? Um despontar gigantesco do conhecimento que foram tão abrangentes em todas as áreas, mas também no conhecimento de Deus, do Deus que nós servimos. E quando a gente vai descobrir os salmos, por exemplo, escritos numa época, eles já tinham uma revelação da palavra, e eles tinham um conhecimento de Deus extraordinário. E, na verdade, eles descobriram, e nós hoje temos consciência de que esse Deus Todo-Poderoso, Ele sempre age e sempre agiu em nosso benefício, em nosso favor. Tudo isso nos leva a reconhecer que a palavra de Deus, ela é, na verdade, como algum pastor já disse, é o manual do fabricante. Tem tudo que a gente precisa para ter um padrão de vida que agrade a Deus. E os salmos, então, eles revelam uma beleza extraordinária. O Salmo de número 24, versículos 1 e 2, diz assim: Salmo 24, ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque Ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes estabeleceu. Então este salmo, ele proclama que tudo existiu porque houve um Criador que também é o sustentador e é o dono de todo o universo. E o mundo inteiro está no controle desse Deus Todo-Poderoso. E Ele sim é merecedor de toda a nossa adoração, de toda a nossa lealdade. E o salmista o descreve como o Rei da Glória. O apóstolo Paulo também, ele deixou a sua impressão, também reconhecendo que tudo pertence ao Criador. E se tudo pertence, nós também pertencemos a Ele. Amém, irmãos? Lá na carta de 1 de Coríntios, capítulo 10, 25 e 26, ele dá até uma orientação com relação à nossa alimentação. Quando ele diz assim, 1 de Coríntios 10, 25: como de tudo o que se vende no mercado, sem fazer perguntas,
por causa da sua consciência. E o versículo 26 ele diz assim: pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Então ele declara aqui que nós temos que estar atentos, porque Deus está sobre todas as coisas e sobre a nossa vida. Voltando ao Salmo de 24 que nós lemos, o versículo 4 diz assim: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Percebe? Não adianta querer enganar o Deus que é o Todo-Poderoso. E ele fala de mãos limpas, isto é, você tem que praticar as ações sem culpa, com o coração puro, com uma atitude e também com os motivos corretos para honrar este Criador que é todo-poderoso, que nos ama profundamente. Isso é a maravilha, isso não tem como a gente mensurar isso, né? Então, o Salmo, a maioria deles, vai exaltar o Senhor como aquele supremo pastor que quer, que nos sonda, quer um coração limpo e quer também uma intimidade com Ele, mas não somente isso, uma maneira correta de agir com o próximo, com o seu semelhante, né? E Ele então vai buscar que você seja um adorador sincero, com coração limpo, coração puro. E o Senhor Jesus também ele falou sobre isso. É uma questão muito séria, porque a gente não pode enganar aquele que nos sonda, sabe até o que a gente pensa antes mesmo da gente falar. Ele já fez uma leitura do nosso pensamento. O Senhor Jesus ele disse o seguinte, que ele fala também sobre os puros de coração em Mateus 5, versículo 8. É um nível, Jesus chegou a um nível tão elevado que ele mexeu no centro da nossa personalidade, incluindo a nossa mente, a nossa vontade e as nossas emoções. E também quais são as nossas motivações em, por exemplo, estar aqui nesta manhã para prestar esse culto a Ele. Isso é uma motivação que tem que ser avaliada por nós. Por que eu vim aqui nesta manhã? Eu vim aqui para adorar o nome do Senhor. O Salmo de número 4, outro salmo que também é muito lindo, ele descreve o seguinte: encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Eu achei interessante que ele fala que a gente nesse mundo, a gente pode ter alegria, e o próprio texto que está no livro de Salmo, versículo 7, fala que as pessoas se alegravam porque tinha alimentação na mesa, tinha como se manter, e eu acho muito lindo isso, né? E a verdadeira alegria, ela vai brotar do coração do crente que está ligado não somente nas coisas terrenas, mas tem uma comunhão, uma devoção ao seu Criador. Agora eu quero convidá-los a abrir rapidamente no Salmo 47, que é um outro salmo também, que faz a menção sobre o Criador. É muito interessante esse Salmo 47. Trata também da celebração do reino universal do Deus de Israel. E aqui é um testemunho muito vivo para com as nações. Este Salmo 47, ele
pertence a um grupo de hinos de louvor ao grande rei. O versículos 4 até o 7 eu vou ler. Salmo 47, versículo 4 e 7, ele descreve exatamente o seguinte: escolheu, Salmo 47, versículo 4, para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Deus subiu em meio a aclamações, o Senhor ao som da trombeta. E vou ler aqui o versículo 6. Cantem louvores a Deus, cante louvores, cantem louvores ao nosso rei, cante louvores. Deus é o rei de toda a terra, cante louvores com harmonioso cântico. Olha, ele está aqui dizendo que a gente tem que se preparar para cantar bem, né? Para fazer bonito, para adorar o nome do Senhor. E ele aqui está conclamando as nações para que façam isso, para que se regozijem com esse Deus que merece a nossa adoração. O Senhor, ele é soberano sobre toda a terra. E esse salmo ele fala de uma forma muito abrangente em povos, em nações, isto é, toda a terra. São aqui repetidas neste salmo pequeno, que é o Salmo 47, com apenas 9 versículos. Ele fala 7 vezes entre nações, entre povos e toda a terra. Na verdade, o Evangelho, ele é para todos, sem distinção de raça, de nada. Ele é para todos os povos. O versículo 9, ele fala da esperança, né? Os príncipes dos povos se reúnem com o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertence os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Aqui fala da esperança, claramente, né? E quando a gente vai ler a Bíblia, desde o início, lá nos originais, no Gênesis, nós vamos ver que a proposta de Deus a Abraão não foi só para o povo de Deus. Ele fala, lá no capítulo 12, versículo 3, abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, por meio de você. Ele fala aqui no descendente de Abraão. Quem foi ele? Cristo. Através de Cristo, todos os povos seriam abençoados. Todos os povos serão abençoados. E aqui a bênção original de Deus é para toda a humanidade. Toda a humanidade. Lá em Gálatas capítulo 3, versículo 8 e 9, diz assim: prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntos com Abraão, homem de fé. Que maravilha, que beleza é esta compreensão. O Salmo 46, versículo 10 diz assim: parem de lutar. Em outras versões diz: aquietai-vos, se acalmem, saibam que eu sou Deus, diz o Senhor, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Significa literalmente: fique quieto, se acalme, saibam, reconheçam que Deus é exaltado em todas as terras. Quando a gente lê a história secular, a gente fica impressionado. Houve uma época que um bloco enorme, com muitos países, se fechou
para o Evangelho, e esse bloco não permitia que entrasse a palavra da mensagem bíblica através das ondas de rádio. Eles colocavam sinais de interferência para que a mensagem não chegasse. Mas houve uma época que essas muralhas caíram, foi descoberto, descortinaram, quando fomos saber que na antiga União Soviética tinha mais crentes fiéis lá do que no Brasil, onde é liberdade de culto. Então foi uma coisa espantosa. Como é que eles descobriram tanta gente crente aonde a mensagem não chegava? Então, Cristo já havia falado, o Evangelho é para todas as terras, todos os povos, todas as nações. Agora eu quero que você abra rapidamente no Salmo 87, rapidinho, confira aí na sua Bíblia, o Salmo 87. São salmos pequenos, né? Descreve aqui algo muito importante. Ele diz aqui, Salmo dos filhos de Corá, fundada por eles sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião, mais do que todas as habitações de Jacó. Coisas gloriosas são ditas a respeito de você, ó cidade de Deus. Dentre os que conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia, eis a Filístia, Tiro com a Etiópia. Nasceram em Sião o que se diz. E a respeito de Sião se dirá: este é aquele, nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá. Todos os cantores, saltando de alegria, dirão: todas as minhas fontes estão em ti. Este salmo coloca Jerusalém como centro do mundo. Para ele é uma celebração da cidade santa, como a cidade de Deus. Mas o objetivo aqui não é de engrandecer uma cidade, mas dizer que é uma declaração de alguém que foi escolhida para ser um exemplo para o mundo. Aqui nos versos 3 e 4, o salmista vê um futuro para aqueles que durante muito tempo foram inimigos de Israel. Conforme é uma interpretação usual de todos os teólogos, este salmo aqui, meus irmãos, prevê, ainda não sei quando, mas uma conversão ao Senhor de todos os povos. E eu tenho certeza absoluta que vai chegar um dia que os próprios árabes vão se curvar ao cristianismo. Isso aí é uma ideia que na mente de muita gente não é possível. Mas desde os tempos imemoriais, tinha muita gente sido hostil ao povo de Deus, e hoje já não é mais assim. Já há uma certa abertura, né, para aceitar aquele povo, e a gente vai perceber isso na própria palavra. O versículo 4 diz: incluirei. Ele fala em inclusão, né? O versículo 4 diz assim, ó: dentre os que me conhecem, farei menção, aí ele vai citando aqui, né, que nasceram lá e que tem uma fonte ali a ser observada. E aí, meus irmãos, a gente precisa ver que as nações alistadas servem de representantes de todos os povos que não são judeus, que é chamado de gentios, mas era algo que estava já determinado por Deus. Por isso, em Apocalipse capítulo 21, fala sobre uma nova Jerusalém. Versículo 6 de Apocalipse 21, diz assim: está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim,
A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Promessa da palavra. E voltando aqui a um outro Salmo 36, versículo 9. Pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, nós vemos a luz brilhando em nossos corações. Para a gente entender melhor, Deus tem algo maravilhoso para todos. Ele oferece água da vida, fonte de água vida, que é o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Já um texto, por exemplo, em João, capítulo 4, versículo 10, em conversa com a mulher samaritana, na beira do poço, Jesus fala para ela o seguinte, ele pede de beber, e ela diz, como sendo tu, homem judeu, pede beber a mim, que sou samaritana? Jesus então disse o seguinte, se você conhecesse o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido a ele, e ele te daria água da vida, água viva. João 4, versículo 14, ele diz, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará em você uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Que Deus nos abençoe nesta manhã e faça compreender que nós servimos a um Deus extraordinário, um Deus que tudo faz para que a gente tenha uma verdadeira comunhão com Ele. Que Deus nos abençoe.